Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês esta noite, que é dia de Edith, né? Edith Day, mas isso é um tipo ao vivo, então é um mais curto, né? E como os relatos de Edith são deste tamanho, eu vou contar só um relato de Edith hoje, ok? Vamos lá, então. Bom, espero que tenham passado bem. Estamos em mais um tipo ao vivo. Logo a gente já retorna com os ao vivo, tá? Aguenta aí. A gente tá lá na Bolívia, tal. Vocês estão acompanhando a gente aí pelo Instagram? Espero que sim. Mas você pode deixar o seu like ainda, tá? Deixa o likezito aí, pra quem não conhece. Nós somos o Canal Assombrado, temos vídeos todos os dias, todas as noites, com relato ao vivo, sempre por volta das 10 da noite. Só quando não dá pra deixar ao vivo, eu deixo tipo ao vivo, como os que estão sendo essa semana aí. Tem de segunda, tem relato, coletânea de relatos de segunda, quarta e sexta, de terça, quinta e sábado tem Almanaque Assombrado e de domingo tem coletânea temática e especial do Matheus. Certinho? E olha só, gente, deixa eu mostrar esta camiseta que é aqui visto pra vocês, que está à venda lá na loja Assombrada. A camiseta Segue Além, baseada naquela outra dimensão, né? Ali, ó, do ônibus que vai pra uma outra dimensão escura, onde tem um povo esquisito, né? Esse lugar estranho. Essa camiseta está à venda na loja Assombrada. Vai lá, essa e muitas outras, né? Como esta e tantas outras. Vai lá, o link tá na descrição, hein? Vamos começar então com o relato de Edith, que hoje é Cuidado com a avó Edith, ela não desistiu. Boa noite, assombrados. Tenho 28 anos e sou de Curitiba, no Paraná. Todos os nomes já estão devidamente trocados e aqui poderá me chamar de Bia. Peço desde já desculpas pela extensão do relato, por mais que tenha resumido o máximo possível, ainda ficou longo. Por ser um relato de Edith, eu precisava contar alguns detalhes para o entendimento. Vamos ao relato. Quando eu tinha 15 anos, eu perdi o meu grande herói, o meu pai. Ele faleceu aos seus 69 anos de idade por problemas cardíacos. Ele era tudo para mim, pois a minha mãe trabalhava demais e era ele que cuidava a maior parte do tempo de mim. Por eu ter sido filha de sua velhice, eu era mimada demais por ele. Após 2 semanas de seu falecimento, descobri que estava grávida. Sim, Ana, engravidei aos 15 anos de um garoto da mesma idade. Fui a decepção da família e o motivo pelo qual minha mãe desenvolveu bem mais a sua depressão. Na minha mente idiota de adolescente, acreditava que tudo seria flores e que eu teria uma família linda. Que ilusão. Resolvi deixar a minha mãe e fui viver junto com o pai do bebê, o Peter. Porém, Peter também morava com os pais, afinal ele também tinha apenas 15 anos. Então agora morávamos eu, Peter, sua mãe Edith, seu pai José e sua irmã mais nova, Patty. Na época, cursava o 2º ano do ensino médio, em um dos melhores colégios que existe aqui. Até prova tive que fazer para conseguir entrar no colégio. Mas a vergonha da barriga crescendo fez com que eu largasse os estudos. Como estava fora do colégio, o governo cortou a pensão que a minha mãe recebia, a deixando com a situação financeira bem mais abalada. Na época, tínhamos uma banquinha de salgados, onde vendíamos lanches e aperitivos, mas ia de mal a pior. E a minha mãe tinha se enchido de dívidas com médicos na tentativa de salvar a vida do meu pai. Então, esse corte da pensão foi bem difícil para ela. Contudo, ela nunca me disse nada ou reclamou alguma coisa para mim. Mas a Edith, pelo contrário, sempre que podia dava uma alfinetada. Dizia que a pensão era um direito meu e não da minha mãe, que a minha mãe era dinheirista e queria tudo para ela. Apesar da raiva que a minha mãe sentia de mim e do que eu tinha feito, ela não deixou de me ajudar. Toda semana ia na casa onde eu morava e me dava algum dinheiro. E ajudava com compras também. Mãe é mãe.
Mas para Edith e José, isso era pouquíssimo demais. Teve uma vez que negaram me deixar almoçar, alegando que quem devia me sustentar era minha mãe e não eles. Peter era uma marionete na mão deles. Nunca acreditava no que eu dizia, e como dizem que mulher amadurece mais rápido do que homem, sim, nesse caso foi verídico. Ele era totalmente infantil, só pensava em videogame, enquanto eu pensava em comprar o que o bebê precisava. Sim, meninas, fica a dica, tá? Meninos, na maioria das vezes, demoram mais para amadurecer. Então, se você tem 15 e ele tem 15, pode saber que você tem uma cabeça um pouquinho mais amadurecida, ele ainda vai ser nessa base aí de videogame, brinquedo. Não sei, se bem que eu também era meio lerdona. Mas sim, mulheres amadurecem mais rápido. Mulher é mais, né? Mulher é mais. Desculpem, meninos. Mas é isso aí, tá? Não, só pra vocês pensarem bem, tá? Porque você vai ter uma expectativa de um rapaz de 15, 16 anos e às vezes ele não vai corresponder a essa expectativa porque ele ainda é muito crianção. Muitas vezes, não estou falando que todos são assim, tá? Claro que existem exceções, como tudo. Mas o tempo foi passando e todos apostavam as fichas que teria um menino, alguém para levar o sobrenome da família para frente. Não preciso nem dizer a cara que fizeram quando descobriram que eu esperava uma linda mocinha, a minha Larissa. José, pai do Peter, passou 2 dias sem olhar na minha cara. Gente, mas que povo atrasado! Edith, que já havia comprado praticamente todo o enxoval azul, fez uma cara de nojo e disse: Poxa, menina! Ai, meu Deus do céu. Dá tchau pra esse povo, vai, volta lá com a tua mãe. Bom, como se fosse eu quem tivesse escolhido se teria menino ou menina, né? Eu era a única ali feliz por ser uma menina e estar tudo bem com ela. Foi então que meu inferno começou. Peter começou a ser agressivo. Patty, a sua irmã, começou a cortar as minhas roupas com a tesoura. José negava comida para mim. E Edith era cada vez mais sarcástica e cruel comigo. Fazia questão de jogar na minha cara que eu era irresponsável por engravidar cedo, que ela só engravidou depois que casou e por isso vivia tão bem, que era formada em enfermagem e eu sem estudos. Um dia, em meio a tantos problemas, grávida, sem família por perto, sem meu pai, deitei na minha cama e chorei. Lembrei de tudo que tinha na casa dos meus pais, da regalia de ser filha única e ser mimada por eles, e comparar a vida miserável que estava vivendo, onde até as minhas roupas eu pedia doação na igreja, porque não tinha dinheiro para comprar, e o pouco que tinha, a Patty rasgava. Nesse dia eu pedi a morte. Mas não podia voltar com a sua mãe? Pessoal, ó, outra coisa, raras, né? Raras, existem exceções, porém, mãe é mãe, gente. Nunca larguem a sua mãe pra assim, né? Lógico, casos e casos, mas num caso assim, né? Ai, eu larguei minha mãe. Não larguei minha mãe. Mas, sabe, 15 anos, é isso que eu tô falando, né? 15 anos, você ainda né, são novinhos e tal. Se alguma coisa acontecer, não precisa juntar ainda às vezes, né? Espera aí a criação, né? Num caso desse aqui, ela não tinha que ter deixado a mãe pra casa desse povo aí louco. Vamos lá, continuando. Nesse dia eu pedi a morte. Deitada de lado, pois nem de bruços podia deitar, eu coloquei o travesseiro no rosto e abafei o grito de querer morrer. Adormeci depois de tanto chorar. Quando acordei com o telefone tocando, era minha mãe, e ela dizia que eu precisava ir até ela, pois tinha um senhor que estava lá e precisava muito falar comigo. Lavei meu rosto, troquei de roupa e fui até lá. Quando cheguei, a minha mãe disse que estava atendendo os clientes no balcão, quando esse senhor chegou e disse que precisava falar com a Bia. Minha mãe então pensou que fosse algum cobrador de alguma coisa que eu tivesse comprado e o chamou em um canto para conversar.
Disse que eu não morava mais lá, mas se fosse alguma compra que eu tivesse feito, ela acertaria com ele, depois me avisaria. E o senhor respondeu: Não, senhora, eu não conheço a Bia. Estava fazendo minhas orações e Deus me disse que eu precisava vir nesse endereço e orar por uma menina chamada Bia, pois ela estava deitada em uma cama com colcha vermelha pedindo a morte. Ana, realmente a minha cama tinha uma colcha vermelha e realmente eu nunca tinha visto aquele senhor antes. Ele orou por mim e repreendeu uma feitiçaria feita para me matar e matar a criança que eu estava esperando. Disse que Deus havia lhe dito que alguém tinha muita raiva de mim e queria o meu mal, mas que estava caindo por terra toda a maldição lançada. Eu fui embora e o tempo passou. A minha filha nasceu de parto normal, depois de 5 dias de dor e sem dilatação. Meu Deus, que perigo! Tive um parto muito difícil. Edith, que não queria uma neta mulher, agora não desgrudava mais da minha filha. Era ela quem decidia a hora do banho, a roupa que ia vestir, quando era a hora de mamar. E como se não bastasse, alegou que ela chorava de fome, pois o meu leite era fraco e colocou ela na mamadeira. Gente do céu, sai dessa casa! Cada vez que ia dar o seio, ela corria e pegava a mamadeira. E dizia que era só um complemento. Mas aos poucos a Larissa foi largando o meu peito e preferindo apenas a mamadeira. É mais fácil, né? Eu era tão tonta, isso que eu ia falar, a idade. Quando a gente mesmo olha pra trás, vê como a gente era mais tonto, né? A gente vai pegando experiência na vida, a gente já vai dando uns chega pra lá. Que quando a gente é mais novo, a gente não tem coragem, né? A gente fica, sim senhor, não é? Pois é, eu era tão tonta, eu não sabia de nada. Eu não entendia nada sobre cuidar de bebê. E ela se aproveitou disso. Mal podia pegar ela no colo, pois ela já vinha igual uma águia pra cima, dizendo que a menina ia ficar com barba. Hã? Com barba? Como assim? Dizendo que a menina ia ficar com barba. Com barda. Dizendo que a menina ia ficar com barda. O que é ficar com barda? Mas ela, a Edith, podia ficar o dia todo com ela no colo. Eu ficava nervosa, eu não tinha voz ativa, eu não podia nem passear com a minha filha porque ela não deixava. Ia atrás de mim em todos os lugares, sempre dizendo que estava frio demais para a menina estar na rua, ou tá sol demais. Sempre era uma nova desculpa. Eu reclamava com o Peter e nós brigávamos, pois para ele a Edith era uma santa, quem não prestava era eu. Sai dessa casa! Quando Larissa tinha 8 meses, eu não aguentei mais a situação e depois de ter apanhado de Peter, eu implorei para que a minha mãe deixasse eu voltar para casa dela. Sim. Pedi perdão e disse que faria qualquer coisa, mas não podia mais permanecer lá. Minha mãe me aceitou, mas Edith não gostou da ideia de eu ir embora e levar a menina comigo. Como punição ou infantilidade, não permitiu que eu levasse uma roupa sequer, nem fralda, nem nada. Segundo ela, tudo que estava ali tinha sido ela que comprou. Olha como a pessoa pensa nos outros, né? Não pensa nela. Saí da casa dela, portando apenas a certidão de nascimento da minha filha e o meu RG, só. Até as minhas roupas ela proibiu que eu tirasse de dentro da casa. Mesmo assim eu saí. Muito bem. Usava as roupas da minha mãe e para Larissa eu pedi doação para quem tinha filha pequena das peças que não serviam mais. Outras fui comprando com o tempo e assim fiz novamente outro enxoval com muito sacrifício. A banca de salgados que a minha mãe tinha era na frente da nossa casa, no mesmo terreno. E então comecei a ajudá-la e trabalhar com ela. Acertei com o Peter que ele pegasse ela a cada 15 dias e me ajudasse com uma quantia. Pensei que a minha vida estava indo bem, até o Enem
eu fiz, até o Enem eu fiz e consegui terminar os meus estudos. Mas começaram a chegar intimações do conselho tutelar em minha casa. Edith fazia denúncias anônimas que a menina estava em situação de risco, que eu não cuidava, que ela andava maltrapilha e tantas outras denúncias, uma mais absurda que a outra. E lá ia eu no conselho tutelar mostrar a menina, mostrar a minha casa e provar que estava tudo bem. Era aquela humilhação, sabe? O carro do conselho tutelar toda semana na porta da minha casa. E a Edith ainda tinha cara de pau de dizer que tinha sido ela quem tinha feito a denúncia, pois era inadmissível eu ter tirado a menina dela e que ela iria conseguir tirar ela de mim. Hoje eu me arrependo de nunca ter conseguido gravar ela dizendo e confessando isso. De tantas denúncias, eu fui pegando raiva dela, pois nunca me ajudou com nada. Pelo contrário, o que eu tinha, ela ainda tirou. Nem as roupas do bebê ela me deixou levar. Pensão nunca recebi do Peter, e mesmo assim ele apoiava ela, a mãe. Toda vez que ela ia para casa deles, eles não mandaram. Toda vez que ela ia para casa deles, eles não mandavam a roupa de volta. Mandavam a Larissa com roupas apertadas, pequenas, aquelas que tinham ficado lá. E as roupas que eu tinha comprado e conseguido para Larissa, eles seguravam. Peter quase não ficava com ela. Sempre nos finais de semana que ela ia para casa dele, ele ia em alguma festa ou fazia uma viagem. Então, Edith começou a querer pegá-la todos os finais de semana. E cada vez que eu não deixava ela ir, era uma nova denúncia no conselho. Sempre pelo Disque 100, sempre anônimo. Um certo dia, quando a Larissa tinha uns 2 anos, a trouxeram dormindo da casa deles. Peguei ela e levei até a cama, mas ao acordar, ela simplesmente não conseguia mais ficar em pé. Colocava ela em pé e ela despencava no chão. Não trocava um passo sequer. Para uma menina que corria para tudo quanto é lugar, do nada não andar mais, eu fiquei desesperada. Liguei para Edith para perguntar se aconteceu alguma coisa com ela, e ela sequer atendeu o telefone. Chamamos um táxi para levar ela ao médico, e enquanto ele não chegava, eu fiquei incentivando ela a andar. Eu falava: "Vem, Larissa, pega a bola!" E ela me olhou com olhos com raiva e disse: "Não sou a Larissa, sou menininha." Na hora aquilo me arrepiou. Minha filha não era de falar muito, e ela falou aquilo tão nítido e claro, sem contar que a voz da Larissa tinha mudado completamente. E minha mãe gritou: "Sangue de Jesus! Bia, isso é obra feita!" E eu ainda tentava falar com a Larissa, mas cada vez que a chamava pelo nome, ela olhava e dizia bem alto que ela era a menininha. Levei ela ao hospital e ela ficou 8 dias internada. Primeiro disseram que podia ser dormência, depois osteomielite, mas nada nunca foi comprovado, nada. E como ela, depois de 8 dias, estava melhor e andando, deram alta. Nesse período, minha mãe e uma amiga nossa, pastora, ficaram em oração 24 horas intercedendo pela Larissa, pois sabíamos que aquilo era algo sobrenatural. Edith nem Peter apareceram no hospital nesses dias. E quando me ligava, sempre com um ar sarcástico, dizia que se eu não tivesse separado, eu teria um bom esposo do meu lado nessas horas, igual a ela, que estava super bem casada. Tem que se afirmar. Quando acontece muito isso, é o contrário. Tá? O tempo passou, vendemos a banquinha de salgados e com o dinheiro da venda, a minha mãe comprou um sobrado para eu dividir com meu irmão, que estava vindo embora do norte, e outro sobrado para ela na mesma rua. Nem havia passado uma semana na nova casa e lá já estava outra denúncia do conselho. Quem mais sabia o meu endereço, se não ela? Conheci meu atual esposo em 2011. A Larissa tinha 3 anos. E como mágica, ela e ele se deram bem.
Digo isso pois Larissa nunca gostou de nenhum namorado que eu tive. Como Peter vivia ausente na vida dela, ela adotou meu esposo como pai. O chamava de tio, depois passou a ser o tio-pai. E por fim, até hoje, é apenas pai. Afinal, ele é pai mesmo, pois é ele quem cria, dá tudo. Dá de tudo para ela. Vai em reuniões de escola, apresentação, ajuda nos deveres. Já o Peter, ela chamava pelo nome. O ódio da Edith foi tanto que ela fez mais uma de suas denúncias, agora alegando abuso sexual por parte do padrasto. No caso, meu esposo, Ben. E lá vamos nós ao IML fazer corpo de delito em uma criança de 3 anos. Inúmeras vezes no CRIA. O que é isso no CRIA? Delegacias, psicólogos, eu nem sei o que é no CRIA, gente. Delegacias, psicólogos. Lógico que nunca houve nenhum abuso, pois eu, por mais que confie no meu esposo, nunca deixei minha filha sozinha com ele nem para ir comprar pão. E ele tem total respeito quanto a isso. Como ela sempre fez denúncias pelo anônimo, nem tinha como processá-la. Mas todos nós sabemos que foi ela. Em uma conversa, certa vez pelo telefone, ela mesma confessou. Quando a Larissa estava com 5 anos, decidimos ter outro bebê. E engravidei de mais uma mocinha. Edith fazia curso de corte e costura no mesmo lugar que a minha mãe. E quando descobriu que eu estava grávida, resolveu desaforar a minha mãe em público. Disse que seria mais uma criança sem pai, pois eu me separaria novamente ou morreria. E que a minha mãe iria ficar cuidando da neta sozinha. Minha mãe chorou. Chorou tanto nesse dia. Quando estava com 6 para 7 meses de gravidez, acho que é isso, acordei de madrugada com uma mensagem de texto da Edith, dizendo que era para eu me despedir da Larissa, pois eu poderia morrer a qualquer momento. Afinal, quem está grávida tem um pé dentro da cova. Gente, que mulher louca! Eu juro que nem dei importância à mensagem, afinal era mais que comprovado que a Edith não batia bem da cabeça. Sim, com certeza. Porém, 2 dias depois eu tive muita dor de estômago. Fui ao médico e me receitaram remédio para gastrite. Não obtendo melhoras, voltei ao médico e passei por diversos exames. Entre eles ecografias, mas tudo parecia normal, a não ser pelo exame de sangue que mostrava uma infecção. Graças a Deus peguei uma equipe boa e que resolveram fazer uma cirurgia por desencargo de consciência. Me disseram que, se não fosse nada, eu ficaria apenas uma pequena incisão, mas se fosse algo, seria bom tratar com urgência. E assim eu fui para a mesa de cirurgia sem saber o que eu tinha. Aconteceu que estava com um apêndice a ponto de estourar. Por muito pouco não estourou, colocando em risco a minha vida e a do bebê. Mais um trabalho da Edith que não deu certo. Quando Larissa estava com 8 anos, eu trabalhava fora e deixava ela e a irmã com uma senhora que cuidava delas dentro da minha casa. Em um dia de folga, resolvi arrumar o guarda-roupas das meninas e quando tirei as roupas da última prateleira de baixo, lá no fundo do guarda-roupas, notei uma sacolinha amarrada. Abri achando que a Larissa tinha deixado alguma roupa suja lá dentro. Mas quando olhei, era um monte de folhas podres, cheias de vermes. Dei um grito e meu esposo veio correndo. Na hora que ele viu, ele disse: "Isso é macumba." Resolvemos queimar. Levamos para frente da nossa casa, onde estávamos construindo o quarto das meninas, e colocamos fogo. Demorou para pegar fogo, mas queimou. No outro dia, comentei com a babá o ocorrido e ela me revelou que um certo dia a avó Edith passou por lá para ver a Larissa e pediu um copo de água. E quando a babá voltou com o copo de água, ela estava com a porta do guarda-roupas aberta e disse que só queria ver se a Larissa precisava de alguma roupa. Passando algum tempo, depois de construído o quarto das meninas, a Larissa passava o dia todo bem, mas chegava à noite ela não dormia. Ela berrava, isso mesmo, ela berrava que não iria dormir,
que tinha medo do quarto. Parecia que nós estávamos espancando a menina de tanto que ela gritava. Uma noite dessas, eu simplesmente a ignorei. Eu disse que não tinha nada no quarto, que ela tinha que dormir sim, pois passava o dia brincando no quarto e de noite ela fazia o show dela. Virei as costas e fui deitar. Acho que cochilei e acordei com ela sentada em uma poltrona que tenho no quarto, com os cabelos todos jogados para frente, balançando para frente e para trás, igualzinho a menina do filme O Chamado. Levei aquele susto e disse: Larissa, vai dormir? De repente ela olhou por dentro dos cabelos que estava no rosto e com uma voz grossa, que não era a dela, ela gritou: eu não vou sair daqui. Eu me arrepiei inteira. Eu e meu esposo levantamos, eu peguei no braço dela e disse: em nome de Jesus, o que tiver aí vai sair sim. E levei ela gritando para o quarto. Deitei com ela na cama e ali amanheci o dia. Digo amanheci porque eu não consegui pregar o olho a noite toda. E realmente aquele quarto tinha uma presença muito pesada. Assim que amanheceu o dia, fomos em um pastor da nossa igreja para fazer uma oração. Ele orou nela, orou no quarto e esse episódio nunca mais aconteceu. Contamos o episódio da macumba e ele disse que como foi apenas queimado sem ter feito nenhuma oração, o mal continuava ali. E já que foi queimado justamente onde estávamos construindo o quarto, era o local que o mal era mais forte. Pesquisando mais tarde, descobri que trabalhos feitos com folhas e vermes são para tirar a paz e a sanidade. Anos se passaram e essa obsessão em ter a Larissa para ela nunca passou. Chegando até obrigar a Larissa a chamá-la de mãe em público. Louca! E para muitas pessoas ela afirma que ela é quem é a mãe da Larissa. Eu ouvi dizer que essas declarações no mundo espiritual são muito sérias e isso me preocupa muito. Ano passado encontrei mais uma obra de feitiçaria em casa. Era uma calcinha e estava em meu guarda-roupas. Conheço as minhas calcinhas e aquela não era minha. Ainda por cima estava suja. Trabalho em casa agora, então não era uma traição também. Pois não tinha como meu marido levar uma mulher lá sem eu ver, né? Estando 24 horas em casa. Então perguntei para minha filha e ela disse que estava na bolsa dela e ela guardou achando que era minha. Acredito que ela tenha colocado na bolsa da Larissa em algum dia que ela foi para lá. E ela, inocente, quando foi desarrumar a bolsa, achou que era minha e guardou. Não sei porquê, mas quando é algo mandado, o negócio parece não querer queimar, né? Mas insisti até pegar fogo e dessa vez fui longe de casa e fiz uma oração. Dias mais tarde recebemos uma ligação de uma mãe de santo conhecida do meu esposo. Ela disse que tinham feito um trabalho para minha morte. Disse que eu precisava fazer um trabalho para desmanchar o feitiço. Mas como eu não tinha condições financeiras, eu só pedi para Deus me ajudar e não deixar nada de mal acontecer a mim e a minha família, pois não tinha o dinheiro para fazer o trabalho de desmanche. Aconteceu que houve uma briga muito grande com meu irmão dias depois e por muito pouco eu não morro. Gente, que briga é essa? Ele chegou a dizer que ia me matar. Eu tive que me mudar às pressas da minha casa, pois morávamos em um sobrado. Meu irmão morava em cima e eu embaixo. Para não dar uma tragédia, eu me mudei. Gente, o que aconteceu? Lembrei do que a mãe de santo disse sobre o trabalho de morte. E sabia que mais uma vez Deus estava guerreando por mim nessa batalha entre o bem e o mal. Passado alguns dias desse ocorrido, a minha filha me contou que foi com a avó em um lugar diferente e começou a descrever como era. E mesmo sem nunca ter pisado em um terreiro, eu sabia que era um. Ela disse que a avó Edith tinha pedido para um homem que estava incorporado que a sua filha Pati, hoje casada e grávida, que ela sofresse por 7 vezes e que queria ver o José louco e sem nada na vida. Ou seja, Pati era a própria filha dela e José o marido.
e pediu para que a minha filha esperasse lá fora, pois tinha algo para falar com ele, mas ela não podia escutar. Liguei os pontos e descobri que esse trabalho mandado para mim foi novamente a incansável Edith. Afinal, se ela quer o mal da própria filha, o que esperar que deseje para mim? Depois que conheci o canal de vocês, meus olhos se abriram muito. Quantos presentes e comidas eu aceitei antes, sem saber, na pura inocência. Quantas vezes eu abri as portas para o mal entrar? Ela manda doces, balas, mas quando chega em casa vai direto pro lixo. Hoje eu vivo bem. Não dei meu novo endereço para ninguém. Apenas a minha mãe sabe onde eu moro. E pedi para que ela nunca contasse para ninguém, pois assim evitamos muita coisa. Edith se deu mal na vida. Óbvio. O casamento que ela tinha com José acabou. Ele a traiu e ela ficou sozinha. Ele casou com uma moça mais nova que a própria filha e aos 63 anos foi pai novamente. Patty foi morar em outra cidade, deixando a mãe sozinha. A casa de Edith era alugada e quem pagava o aluguel antes era o José. Depois da separação, ela não conseguiu manter o nível de vida e resultou em ordem de despejo. Mesmo assim, ela não saiu, se escondia dentro da casa. E cerca de um mês depois, simplesmente a casa pegou fogo e até hoje não sabemos se foi acidental ou não. Apenas que Edith ficou morando no meio dos entulhos, sem água e sem luz, pois cortaram por falta de pagamento. Ela emagreceu muitos quilos e foi obrigada a voltar a trabalhar para poder sobreviver. Uau! Foi pedir para lavar as roupas na casa da minha mãe e um prato de comida, pois estava com fome. Mesmo com tudo isso acontecendo, ela não deixou de fazer maldade. E não sei até quando ela vai continuar a fazer. Ainda sofremos com a avó Edith. E por mais dolorido que seja para mim, a Larissa ama ela. Não sei se é fruto de algum feitiço ou simplesmente por minha filha ter um coração bom. Lógico que muita coisa eu não posso e nem sei como contar para minha filha. Talvez quando ela crescer mais eu conte. Entendo que tudo o que ela fez foi para me prejudicar por raiva de eu ter ido embora e levado a Larissa junto. E simplesmente ela queria a Larissa só para ela. E acha que me prejudicando, a Larissa, hora ou outra, irá morar com ela. Hoje, após 2 mandados de prisão, o Peter paga a pensão. Casou novamente e atualmente tem mais 2 filhas e tenta de todas as formas ter o amor da Larissa. Mas, como metade da vida dela ele não foi pai, hoje ela mal fala com ele. Trata ele com muita indiferença. Ele se arrepende de tudo que fez, mas as consequências vieram e não o perdoaram. Infelizmente, a lei não leva em consideração a prática do sobrenatural. E devido a isso, eu não posso proibi-la de ter contato com a Larissa, nem com o Peter. Larissa hoje tem 11 anos. Teve diversos problemas devido a tantas brigas presenciadas. Atrasou a fala dela e ainda hoje ela troca muito as letras, mesmo passando mais de 3 anos por fonoaudiólogo. Ana, eu queria poder pôr um fim nesse relato e dizer que agora está tudo bem, mas ainda sofremos com ela. E ao que parece, tudo o que voltou para ela não foi suficiente para fazê-la parar. Estamos em uma luta constante com o mal e desviando, feito ninjas, das ações demoníacas dela. Agradeço pela paciência em ler meu relato. Peço mais uma vez desculpas pelo tamanho e pelos erros de ortografia. Tá tudo bem. Mas acabo por aqui a minha triste história, deixando uma frase para reflexão. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Cara, as Ediths são louca, não é possível. Isso aí não bate bem da cabeça. Isso aí tem que, olha,
Aí isso que eu falo, a pessoa já não regula, aí vai atrás de feitiço, ferrou com tudo. Mas lógico que acaba ferrando os outros também, mas ela será muito ferrada também. Meu Deus, credo, será que isso é coisa de outra vida? Gente do céu. Bom, pessoal, como relatos de Edith são sempre muito longos, esse será o único de hoje. Que fiquem aí com a reflexão sobre, né, essas coisas aí. Fiquem espertos também com outras Ediths, entre aspas, né? Essas mulheres aí. E por hoje é só, pessoal. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por assistirem. Tenham uma boa noite e a gente se vê de novo amanhã. Está acabando os tipo ao vivo, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada a galera que assistiu. Deixem o seu like e é isso que eu tinha que falar, né? É isso, pronto, terminou. Um beijo, galera. Fui. Cuidado com as edítias.